Página, shalom, de número 98. Adoramos. A gente está falando de métodos de estudo, né? Vocês vieram na aula passada? Vieram. 98. O meu também 98 aqui. A gente vai começar na página 98. Amém? Vamos lá, irmão. Vamos lá. Deixa o Bolsonaro para depois. Esses irmãos, então... Vamos lá. Amém? Página 98. Depois a gente fala do Bolsonaro. Página 98. Vamos orar? Ora aí, pastor Gerson, por gentileza. Faz uma oração de libertação, pelo amor de Deus, vai. Ora aí. O pessoal tá... Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo estado de Glórias a Deus. Pedimos, Senhor, olhos espirituais abertos, Pai, abre nosso entendimento. Em nome de Jesus. Pegar o melhor, Senhor, de Ti, para que possamos aprender, Senhor, contigo. Em nome de Na Jesus. tua presença, Senhor, obedecendo a Tua palavra, Senhor, nos encaixando nela, Senhor, para que possamos conseguir, Senhor, conviver contigo, Senhor, de uma maneira sábia, Senhor, conseguindo compreender, Senhor, a Tua vontade, como a Tua palavra diz. Em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento e olhos espirituais abertos para os Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Página 98, a gente estava falando sobre métodos de estudos bíblicos. A última parte a gente falou sobre estudar, fazendo um estudo referindo-se ao texto original hebraico, a língua sagrada. Fazendo um estudo usando os escritos de outras pessoas. Você obterá ajuda, inspiração e ponto de vista equilibrado, dependendo do autor. Né? A maioria que já leu livro de pessoas. Quem já leu livros? Livros bíblicos. Já leu bastante? Já leu bastante? Já leram? Presta atenção. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem já leu livros aqui? Com certeza. Hã? Livros de autores bíblicos, assim, vamos colocar. Isso é importante também, isso aí ajuda a estudar. Então, por exemplo, tem um livro que te inspira, aquele livro ele vai te trazer um padrão de Deus também em determinadas áreas. A pessoa tem uma experiência, ela tem uma maturidade naquele assunto, e isso aí vai ajudar. Então é muito importante, tá? Quem não gosta de investir em livros, eu indico investir em livros. Aliás, eu estou com uma lista aqui de livros para comprar depois, se você quiser, eu te envio. De livros que são livros de vida prática, livros de unção, livros que ensinam a pessoa a ter uma visitação do Senhor. Fazendo um estudo para adquirir conhecimento e receber luz da Bíblia. Usar um exemplar da Bíblia para fazer anotações e observações com essa finalidade. Irmãos, hoje tem Bíblia de todo tipo. Até no final desse estudo tem várias Bíblias, tá? Então tem Bíblia Shed, tem Bíblia Pentecostal, tem Bíblia Genebra, tem Bíblia Jovem, tem Bíblia Judaica, tem Bíblia... Qual é as Bíblias que tem mais? Tem Bíblia, tem vários tipos de... Tem Bíblia da mulher, tem... Hoje em dia tem tanta Bíblia que eles até perverteram, já fizeram uma Bíblia gay, né? Então, foi que tá o negócio. Então, assim, você pode fazer esse estudo para adquirir esse conhecimento. Cada Bíblia, ela também tem uma vertente. O que é isso? Ela tem uma linha, ela segue uma linha que a gente chama teológica. Então, por exemplo, a Genebra, ela é uma Bíblia que tem a linha de calvinista, que eles falam. Que é Calvino. Que foi um homem que os princípios que ele entende, por exemplo, aquela questão que a gente falou, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele tinha um princípio, né? Agora existe a Bíblia Pentecostal, que é a linha arminiana, que é a linha, uma teologia, acredita em anjo, acredita em demônios, que é uma linha assim, em partes coerente. Então, tudo isso aí também, quando você for estudar uma Bíblia, verifica, porque às vezes a pessoa está estudando uma Bíblia que não tem um fundamento assim
sabe? É muito bom. Fazendo um estudo para a vida, visando receber pão diário para a vida espiritual. Com tal finalidade, usar outra Bíblia, sem nenhuma anotação ou observação, para que pudesse receber nova luz para o suprimento espiritual. Irmão, vou perguntar aqui, quem que lê a Bíblia aqui? Todo mundo lê? Lê ou não lê? Vocês estão muito... É importante ler. É bom você ter duas Bíblias, uma para fazer anotação, outra para ler. Que a minha só fazia anotação, né? Mas é importante isso daí. Porque Deus vai falar com a gente através da palavra dele também. Na verdade, você está lá, muitas vezes, lendo uma passagem, e naquela passagem o Senhor vai falar. Quantas vezes Deus não falou comigo através da palavra, assim, eu estudando? Que a gente também está com um problema. Hoje, com o advento da internet, celular, as pessoas estão pegando muito esse negócio. Ah, vou ler a Bíblia no celular, vou ler a Bíblia no computador. Só que é importante você ter ela, muitas vezes, nas mãos ali, porque você lê um texto... Você também pode anotar. Eu anotava o tempo todo nas minhas Bíblias o que Deus às vezes trazia, eu tinha que anotar. Então é muito importante você fazer isso. Fazendo um estudo feito pela leitura dinâmica, para estar familiarizado com a Bíblia. Ler a Bíblia inteira durante todo o ano. Você sabe o que é leitura dinâmica, né? O que é leitura dinâmica? Uma leitura assim, rápida, você vai lendo... e você vai pegando pontos chaves, e muitas vezes pontos que o Senhor vai trazendo luz para que você possa entender. Porque eu já fiz muito isso, de leitura dinâmica. Começava a ler, e ali às vezes, esse ponto aqui me chamou a atenção. Tem coisas na Bíblia, que você vê, a gente já leu, mas tem coisas que às vezes eu leio na Bíblia e falo assim, eu não lembro de ter lido isso aqui. Quem já passou por essa experiência? Quantas eu falo assim, meu Deus do céu, eu nunca vi esse versículo na Bíblia, agora eu estou enxergando ele aqui. Então, aí é o que a gente chama de processo da revelação da palavra, né? A gente está nesse processo, aquela palavra ali está se tornando viva para a gente. Isso é importante. Fazer um estudo mediante uma leitura lenta para meditar em certas porções da palavra. Ler a Bíblia de forma lenta para poder focar em palavras importantes. Então aí você vai lendo devagar. Glória. Boa noite. Aí você lê um capítulo um dia, lê um capítulo outro dia, vai fazendo um plano. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos. Isso é muito importante, irmãos, tá? Fazer esse estudo lendo de uma maneira lenta. Tem vezes que você vai fazer aquela leitura dinâmica. Tem horas que você vai fazer uma leitura lenta. São muitas maneiras para a gente ir estudando. Todas essas daqui eu já apliquei, irmãos. Aí você vai lendo, você vai pegando trechos da palavra que ajudam, que vai te trazendo ali um discernimento, tá? Fazer um estudo pela memorização de certos versículos ou passagens cruciais. Isso aqui é o que mais fiz na minha vida. O que eu mais fiz foi estudos em que eu memorizava os versículos. Hoje, eu parei de fazer isso. Porque a irmã Cidadania é testemunha. Porque antigamente o pessoal me chamava, como que o Pedrão sempre fica me chamando do quê? O que o Pedrão me chamava? Sempre me chamava. Malafaia. O Malafaia. Eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Porque quando eu pregava, eu também falava, o Malafaia tem essa característica. Não, a característica dele assim, de falar o livro, o capítulo, o versículo, entendeu? Nas pancadas, igual o Malafaia dá, acho que não dava não, mas tudo bem. Não. Não, mas eu memorizei muito, irmãos. Então eu tinha um caderno. No início, o que eu fazia? Eu pegava um caderno, eu escrevia tudo, os versículos, e ali eu ficava memorizando. Isso aí me ajudou muito a memorizar.
Só que a minha mente também, o Senhor já colocou algo na minha mente para que aquilo acontecesse. Mas você também precisa fazer isso. É muito bom você memorizar certos versículos da Bíblia, porque vai te ajudar em momentos difíceis. Então, tem um versículo lá, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Então, no momento de dificuldade, o que o Senhor vai falar com você? Ele vai usar aquela palavra que está dentro de você, que você guardou. Então é muito importante a gente também memorizar. E assim, na realidade, isso aí eu já fui treinado desde pequeno, porque quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: filho, você vai ler a Bíblia e você vai decorar versículos. Então é muito importante também, quem é pai também, fazer isso com seus filhos. Pedir para decorar. Por quê? Porque aquela palavra também, ela vai gerar, vai trazer vida na vida daquela criança. Então, desde pequeno eu já fui treinado. Então, é muito importante você fazer o quê? Memoriza alguns versículos. Ai, pastor, a minha mente é que está o segredo. Se você focar, pega um versículo hoje, pega outro amanhã, você vai guardar. Entendeu? É muito importante. E a repetição vai gerar memorização. Diga assim comigo: repetição gera memorização. Começa pelos versículos mais fáceis. Quais são os versículos que é mais citados no mundo? João 3,16. O que diz? Você tem a vida eterna. Você está vendo? No momento de crise, você vai falar assim: não, mas o Senhor amou a minha vida. Ele deu o seu filho para me salvar. Então tem vários versículos que são versículos chaves. Vai fazendo isso também. Aprenda a memorizar. A gente vai falar depois. Fazer um estudo da cultura bíblica judaica. Eu falei um pouquinho a semana passada. Fazendo isso, você vai conseguir entender a cultura bíblica, de modo que isso te ajudará a interpretar textos sagrados. Por exemplo, você tem que entender, tem parábolas na Bíblia, tem textos que tratam de cultura judaica. Não tem como você interpretar. Esse é o erro de muitos pastores. Eles querem interpretar do jeito deles. Mas não tem como você interpretar um texto bíblico se você não entender cultura bíblica judaica, irmãos. Então, para você entender, interpretar a Bíblia, você precisa entender sobre cultura judaica. Porque aí você vai começar a ter discernimento. Então, por exemplo, a cultura do casamento. Eu preguei, não foi aqui não. Por exemplo, João 2, que é a festa de casamento, né? Jesus, o que Jesus transformou lá em João 2? Água em vinho, tá? Para você entender aquela festa, você tem que entender como que era a cultura do casamento judaico. Não tem como. Não tem como. Depois, se vocês quiserem entender sobre cultura do casamento, eu tenho uma pregação que se chama O Casamento Judaico e as Representações Escatológicas. Está no aplicativo, está na internet. Depois eu passo o link. Aí você vai entender. O casamento judaico, ele tem 3 fases. A fase de Hidushim, Eruzim e Nessuim. Eu esqueci o nome agora. Hidushim é escolha. A primeira fase era escolha. Depois Eruzim, noivado, Nessuim, já o casamento. Aí tudo ali tinha uma preparação, muitas coisas importantes que são citadas hoje e não tem nada a ver. Aí você precisa entender porque Jesus estava falando de cultura judaica naquele tempo e a pessoa acha que tem a ver com uma outra. Você quer ver um versículo que é deturpado nessa questão? E tem tudo a ver com um casamento judaico? Quem já leu João capítulo 14, versículo 1? O que diz? Tem até um louvor da Heloísa Rosa, não é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai. Aí tem gente que fala assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas você sabe do que Deus estava falando ali? Você sabe do que aquele versículo estava se tratando? Está falando de casamento judaico. O contexto, para você entender, é casamento judaico. Por quê? Porque quando chegava na segunda fase, Jerusim para Nessuim, o noivo tinha que se despedir da noiva. E aí o que queria fazer?
Ele ia para a casa do pai para preparar um lugar para a noiva, que seria um lugar que a gente tem falado muito aqui, chamado Heder. Sabe o que é Heder? Que também pode ser chamado Redar. Significa quarto, que era o quarto nupcial. Então o que o noivo ia fazer? Ele ia preparar o quarto nupcial. Então João capítulo 14 está falando do quê? Credes em Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está indo o quê? Quando Jesus está falando assim, ó, eu vou, mas eu vou voltar, para que onde eu esteja, estejais vós também. O que ele está falando? Ele está falando que ele está indo preparar um lugar, mas ele vai preparar esse lugar, mas ele vai voltar para buscar o seu povo. Está falando literalmente de cultura judaica, de casamento. Aí os pastores começam a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, é importante, cultura de batismo. Você sabia que no judaísmo tem batismo também? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Como que é chamado o batismo? Batismo é chamado de mikver. Yohanan Mikver. Sabe o que é Yohanan Mikver? João, o batizador. Por que João Batista foi um revolucionário? Vocês sabiam que João Batista foi um revolucionário dos seus dias? Porque até então, até João Batista, só se batizava roupa, objeto, é cultura judaica. Tudo que compra, primeiro dá um banho, um mikver, depois usa. Então, comprou uma louça, não pode usar. Primeiro ela tem que... Meu Deus. Literalmente. Ai, Jesus. Ainda bem que não joguei aqui, né? Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Glória, batizei. Mas o que eles faziam? Eles faziam isso, pegavam e mergulhavam na água. É um mikver. Tudo que eles adquiriam, primeira coisa, não podia usar enquanto não fizesse um mikver, um batismo. Aí, o que João fez? Bom, eles batizam objetos, eles batizam roupa, eles batizam tudo. O que eu vou fazer? Eu vou batizar pessoas. Então ele revolucionou. Então a cultura do batismo também é muito importante, tá? Tem tudo a ver. Pode falar. Aí que entrou a questão da aspersão. Não existe esse negócio de aspersão e nem efusão. Aqui batismo inventaram imersão, aspersão, efusão. Batismo nas águas, né? O que é aspersão? Joga água na cabeça. Efusão, eu nem lembro, mas... Ô, Glória. Efusão é colocar numa furor, deve ser. Efusão não é... Deixa eu lembrar. Aspersão é você aspergir, né, na pessoa, uma aguinha, ó, tá sendo batizado. Aspergir. E efusão, eu acho que a pessoa recebe água, mas ela não mergulha. Agora, o que é imersão? Imersão é a pessoa mergulhar. Esse é o batismo bíblico, tá? Então, esse negócio assim, a efusão, a aspersão, não. Você sabe que lá, em países comunistas, o povo, o que eles fazem? Eles abrem uma abertura, faz uma abertura no gelo, a pessoa entra, batiza e sai. Entra, batiza e sai. Mas eles praticam a imersão e não a aspersão. E olha que lá é gelado, hein, irmãos? Mas mesmo no gelo, você já pensou se você fosse batizado no gelo? E outra, não... Ó, deixa eu falar aqui. Ai, meu Deus. Posso falar? Qual que é o padrão de batismo ideal, bíblico? É batizar na água da piscina ou batizar na água do rio? E agora? Tem que ser água corrente. Isso é um princípio do mikver. Não podia ser qualquer água, tinha que ser uma água corrente. Eu pergunto, água de piscina é corrente? E agora? Como foi seu batismo? A Bíblia diz que tem que ser quantos batismos? Um só batismo. Mas, vamos lá, eu só estou falando isso para vocês aprenderem o correto, tá? Não, a gente vai para o rio lá em Israel, a gente vai dar um mergulho lá no Rio Jordão. No Jordão.
Vamos lá, vamos melhorar. Mas assim, o padrão bíblico é esse. É igual a gente fala de Santa Ceia. A Santa Ceia bíblica não é suco, como é feito hoje. Era o vinho casteirizado. Então, quem foi batizado na piscina continua sendo batizado na piscina. Que, no Rio Jordão, lá em Israel. Amém? Mas eu estou ensinando aqui o princípio bíblico para vocês saberem também, porque as igrejas estão acostumadas a fazer batismo aonde? Na piscina. Mas batismo tem que ser feito em água corrente. É um princípio bíblico. Fala. Sim. Mas não foi batismo em piscina. Com certeza foi em algum lugar que tinha. Sim, mas algum lugar que tinha água corrente. Com certeza. É porque naquele. Não foi. Foi com certeza um lugar que tinha água. Entendeu? Não foi nem aspersão, né? A água benta, né? Fica lá aspergindo, e nem efusão. É imersão. Tem que ser imersão, tem que ser água corrente, e batismo, no caso aí, é chamado de mikveh, imersão. Vamos lá. Na realidade, batismo é chamado de mikveh, que é imergir. Não tem, mano. E outra, o contexto é que assim, sabe o que acontece? Pega uma palavra e se criam subterfúgios. Ou seja, algumas coisas que dá para manipular, dá para agregar. Só que tem coisa que tem que ser feito do jeito que está na Bíblia, não tem como mudar. Então, assim, se o batismo é em água corrente, faz em água corrente, qual é o problema? Tem tanta. Mas tem a represa aqui. Você vai aqui em Nazaré, é represa, você vai não sei aonde, é represa. Mas aí, hoje em dia, se faz assim. Tá? Por que é feito batismo em água corrente e não em água parada? Por quê? Você sabe que o rei, ele também era ungido na sua fronte, e ele era ungido também perto de um lugar que tinha água corrente. Vocês sabiam disso, não? Não sabiam, né? Por que era feito? Porque o rio, qual que é a característica do rio? Ele tem o que chama de fluente. Qual que é a missão do rio? Qual que é a missão de uma represa, de um rio? Como que sei lá, irmão? Usa a cabecinha, vamos lá, pensar. Qual que é a missão de todo o rio, de toda a represa? Qual que é a missão? Ó, quase se acertou. A missão do rio é fluir para um lugar muito maior do que ele, o mar. Então ele flui para um lugar que vai ser muito maior do que ele. Tá entendendo? Então essa é o princípio espiritual. Na praia, não. Na praia não. Tem que ser água doce também, não é água salgada, tá? Água. Vai, se liga. Aí você tem que ir pra bola de neve lá, aqueles. Vamos lá, ó, vamos lá. Para estudar a Bíblia tem que conhecer a cultura judaica. Cultura do nascimento também tem. Quando a criança nasce, ela participava da Brit Milá. Isso está tudo na Bíblia também. Tinha que dar uma oferta. A criança, ela tinha que passar um processo. No judaísmo existem fases, né? Que faz parte da cultura. Então tem várias culturas que a gente precisa entender. Tem a cultura da alimentação. Por exemplo, quando você lê o livro do profeta Daniel, que ele não se contaminou com as iguarias do rei, ali o pessoal fala assim, para vocês, o que vocês entendem quando fala assim de iguarias do rei? Que a Bíblia fala assim que ele não se contaminou. O que você acha que era? Sim. Mas que comida? Por quê? Não, isso. Eles não comiam. Porque na realidade a gente acha que não é porque eram consagradas, mas pode ser também. Mas ele não comia porque não era comida cacherizada.
Cacherizada. O que é uma comida cacherizada? Uma comida judaica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, lá tinha porco, entendeu? Lá tinha javali, tinha carne de jacaré, e judeu não come isso. Lá tinha peixe de pele, bagre, um exemplo. Tatu, não, peixe não, né? Mas por exemplo, tatu não se come, vamos colocar. Na cultura judaica, não. Então aí você começa a entender, na realidade ele não se contaminou porque aquela comida não era kasher. Ele não podia comer aquela comida. Está entendendo? E vou falar para vocês. Experiência, a comida kasher é boa. É uma delícia. E é leve, muito boa. Porque é uma comida pura. Não é feita como que é feita as comidas de hoje em dia também. Tá? Então hoje as comidas, eu já falei isso aqui, vou repetir. Hoje as comidas elas têm muitas questões aí, são transgênicas, são mudadas geneticamente. Aliás, vou repetir, vamos falar mais sobre isso. Estamos sendo mudados geneticamente o tempo todo. Essa é a realidade. Então, para a gente estudar a Bíblia, você tem que entender de cultura bíblica judaica. Você tem que entender, irmãos. Vai estudar como que eram as casas em Israel. Já falei aqui uma vez, em Israel, as casas não podia se fazer janela do lado direito, sempre do lado esquerdo. Por quê? Não sei. Lembra que eu falei? Por quê? Porque Deus falou assim, não faz janela do lado direito, só faz do lado esquerdo. Porque se aqui está do lado esquerdo, a do vizinho está do lado esquerdo também, não tá? Aí pensa, você faz do lado esquerdo, como é aqui no Brasil, e o outro faz do lado direito. Aí você chega na sua casa com aquela provisão, a carne, aí o vizinho olha assim, tá bom o negócio, hein? Quer dizer, o que Deus estava preservando? A privacidade daquela família. Deus estava se preocupando com o geral, né? Se o casal discute, aí pronto, os gadarenos já se levantaram lá dos vizinhos. Porque toda a família tem que ter a sua privacidade. Aí, para evitar fofoca, Deus falou, faz isso. Você está entendendo como que você tem que entender a cultura? Não tem como interpretar a Bíblia se não entender cultura. Então, o que você vai fazer? Anota aí. Anota aí o que você vai fazer para entender cultura. É para anotar, irmão. Vocês estão devagar. Eu vou pegar no pé de vocês. Compre um livro sobre cultura judaica. É verdade. Você quer entender? Para você entender a Bíblia, você vai entender muito sobre isso. Parábolas que Jesus falou tem tudo a ver com a cultura judaica, contexto original, irmãos. Senão você vai ficar como a maioria aí faz. Vai lá, lê, tira uma... não, é isso aqui. E às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está falando, tá? Fazer um estudo visando padrões estabelecidos por Deus na Bíblia. A gente comentou a semana passada. Quando você vai fazer um estudo bíblico, você tem que fazer um estudo visando os padrões estabelecidos por Deus na Bíblia. Na Bíblia existem vários padrões estabelecidos por Deus para entendermos determinados assuntos. Exemplo, eu até comentei sobre isso. O sexo e a bebida alcoólica. Você vai ver esse padrão. Todas as vezes que geralmente mostra a bebida na Bíblia alcoólica, tem alguma questão de pecado sexual. Percebe? Jacó e Lia, né? Eu até brinquei e falei que a Lia era vesga e Jacó estava mamado. Aí acordou, olhou, era a Lia que estava lá. Aí ele falou assim para Labão, mas por que você fez isso? Não sei, parece que eu ouvi um barulho. Por que você fez isso? Aí você pega caso de Noé e Cão, mesma coisa, mesma coisa. Noé e Cão, a nudez, ele viu a nudez do pai. Você pega aí, mas qual é o exemplo que eu dei? As filhas de Ló, também, embebedaram o pai, tiveram, que aí já, no caso também incesto, tiveram relação com o pai, e Ló foi o único pai e avô ao mesmo tempo na Bíblia. Então você vê padrões. Você percebe que bebida alcoólica, está geralmente ligada às questões de pecado sexual. Então, quando você faz um estudo, você começa a perceber esses padrões. Outra aqui, estupro e assassinato. Você percebe esse padrão.
que no estupro é liberado um espírito de morte, mas naqueles dias aconteceu o quê? Assassinato. Aí vamos ver quais são os casos que teve de estupro e assassinato na Bíblia. Vários. Tamar. Quem que é Tamar? Filha de Davi. Quem que matou Tamar? Amon teve relação com ela, Absalão matou Amon. Isso. Você tá vendo o padrão? De Jacó. Também. A filha de Jacó. Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, que é Diná. E Diná foi explorada sexualmente. O rapaz tentou assumir, mas os irmãos dele mataram o rapaz. E aí o que acontece? Você vê que era grave, hein? Né? Que horror. Hoje em dia, estou até montando um estudo sobre essa questão da virgindade, como que era algo muito sagrado. E hoje em dia é uma coisa assim completamente banal, banalizada, foi banalizada. Então assim, mas aí é um padrão, estupro e assassinato. Tem mais? Vamos ver. As leis de estupro, na realidade, quando se estuprava, o que Deus mandava fazer? Qual que era a lei? Pena de morte. Matar. Apedrejamento. Tá entendendo? Então você percebe como que tá ligado também? É um padrão. Outro caso, isso aqui também, assassino. Você vai perceber que a pessoa quando assassinava alguém, o que ela fazia? Tem dois tipos de assassinato, né? O assassinato... como que eu posso falar agora? Deixa eu pegar aqui. O assassinato legítima defesa e o assassinato por premeditado. Mas aqui no Brasil tem um nome que eles falam, né? É homicídio culposo e homicídio doloso. O culposo é que ele foi e matou mesmo. Matou e acabou. O doloso é que foi um acidente, alguma coisa aconteceu. Olha só como é um padrão. Quando a pessoa matava alguém, qual que era a pena? Ser morto. Tá percebendo? Espírito de morte. Ele matou, ele tem que ser morto. Pessoas que matam outras pessoas, você pode ter certeza que tem um espírito vingador que vai querer fazer a mesma coisa. E o espírito vingador, ele não age só por causa de assassinato. Vocês sabiam disso? Existe um espírito vingador que ele age por diversas questões da nossa vida. E às vezes tem coisas que Deus vai fazer, ele tem uma palavra lançada na tua vida, mas não acontece porque esse espírito vingador cobra no mundo espiritual. Ele não permite. Agora, nessa questão aqui, por exemplo, do assassinato, tem esse homicídio culposo, aí tem o doloso. A pessoa matou assim sem querer, a pessoa estava, sei lá, um exemplo, estava passando e a carroça atropelou e matou. Um exemplo. Não, mas usar é diferente. Usar é outra questão. Isso. Biblicamente falando, nesse caso, o que acontece? Deus falou assim, eu não posso ser injusto. Então eu vou criar algumas cidades. Se eu não estou enganado, eram 46 ou 48. Cidades de refúgio, é chamada. Na qual o assassino tinha que ir para esse lugar para que ele fosse protegido. Lá ele não ia ser morto. Mas por que ele tinha que ir para lá? Que senão o vingador ia matar ele, mesmo ele não sendo culpado daquilo. Então isso é um padrão espiritual, hein? Tem coisas que você pode falar assim, mas eu fiz sem querer. Não importa. Houve uma legalidade no mundo espiritual. Há um espírito vingador que vai querer te atingir nisso. Por isso que aí o refúgio tem que ser a presença do Senhor hoje, né? Esse é o refúgio. Mas naqueles dias Deus tinha uma cidade. No caso de Caim é diferente, porque não tinha lei e Deus queria também. Mas o caso de Caim também é terrível. Sim, mas lá na frente também acontece uma situação. A situação de Lameque. Porque Lameque faz o quê? Mata quem? Quem que matou Caim? Não. Ao contrário. É ao contrário.
Olha só, A lei que mandou Caim. se eu não estou enganado, eu não lembro agora, Branco, mas se eu não estou enganado é isso. Ele mata, como que eu posso falar para você? Ele mata, é um homicídio doloso, entendeu? E ele acarreta como se fosse uma maldição por causa disso. Porque Deus falou assim, ninguém poderá, tocar em você, porque se, ele tinha uma marca. Essa marca aí a gente vai tratar lá no curso de Gênesis, mas vamos ver. Mas assim, dentro desse contexto, ele vai ser penalizado. Lá na frente, acontece algumas situações. Deixa eu ver outro padrão de assassinato na Bíblia. Tem mais? Não, tem vários, né? Da- Urias também. E o que aconteceu? Não, sim. Mas olha o que aconteceu. É isso mesmo, não é? Lameque matou Caim, você tá entendendo? Só que ele matou sem querer. Foi um acidente nesse caso de Lameque. Mas acarretou o quê? Um jugo para a vida dele, uma maldição. Então são várias situações. Então existia o assassinato e a fuga. Você vê esse padrão na Bíblia, gente. E outra, uma pessoa que mata, ela tem sempre esse padrão. Ela vai fazer o quê? Fugir. Pode ver. O pessoal que apronta, o que eles fazem? Foge. Matou, ele foge. Porque é um princípio espiritual. No mundo espiritual, há uma informação que fala assim: foge porque você vai ser vingado. Vai ser pego. Quando você for estudar a Bíblia, estuda os padrões. O que é um padrão? É um princípio de repetição. Igual eu falei aqui. Você pega a bebida e fala assim, nossa, a bebida tem a ver com sensualidade. A Bíblia diz, né? Sobre sensualidade. Tem a ver com incesto. Tem a ver... Eu conheço um monte de gente que encheu a cara e fez besteira sexual. Várias pessoas que já conversaram comigo sobre isso. Então você vê que tá ligado. Aí você vê estupro, a mesma coisa, tá ligado? Por que o estupro tá ligado a assassinato? Porque aí, um exemplo, hoje, a mulher, ela foi estuprada, aí o que acontece? Ela muitas vezes fica grávida, e qual que é a primeira coisa que vão falar para ela fazer? Abortar. E aí é o quê? Assassinato. Você tá vendo como que tá ligado? Tá muito ligado, tá? Então quando você for fazer, faça isso. Fora a ira também que a pessoa. Sim. Aí, não, essa questão de estupro é horrível. A má língua e o espírito de destruição. É padrão isso aqui. Você vai ver na Bíblia vários versículos sobre a língua. Refreia a sua língua do mal, para que viva longos dias na terra. Ou seja, quem tem uma língua maldita, uma língua que fala mal, uma língua que amaldiçoa, uma língua que xinga, uma língua que só sabe criticar, uma língua terrível, o que vai acontecer? Um espírito de destruição vai acompanhar essa pessoa. Lashon Hará, tá? Lashon Hará é um estudo interessante. Um dia a gente vai dar isso aí, que é muito importante também, que tem umas diferenças assim e as pessoas nem têm ideia. É uma coisa muito séria e é muito importante. Então, assim, a má língua está sempre ligada com o espírito de destruição, irmãos. Sempre. Então, vigia com o que você está falando. Porque às vezes está falando muita besteira e esse espírito de destruição está sendo invocado pela sua própria palavra. Tá? Então, e é um estudo também, você pode estudar assim, fazendo um estudo da Bíblia utilizando a tradição oral como método de interpretação. Por isso que a tradição oral te ajudará de modo maravilhoso a interpretar determinados textos das Sagradas Escrituras. Duas tradições, aquilo que foi dito, não saiu o que aqui, isso aqui é coisa do meu notebook. Aquilo que foi dito e aquilo que foi escrito, diga assim comigo, o que foi dito e o que foi escrito. São duas tradições. Existe a tradição oral e a tradição escrita. Qual que é a tradição escrita? É a Bíblia. Foi escrito. A tradição escrita é a Bíblia. E qual é a tradição oral? Sim, falada. Mas dentro desse contexto. Mas falou o quê? Quem falou? Por que falou? De que forma falou? Onde eu alcanço essa fala?
Vamos lá. Olha o que Jesus falou. Mateus 5:21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Olha só. Olha o que ele diz em Mateus 21:42. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Teve coisas que Jesus falou assim, ouvistes o que foi dito? Teve coisas que ele falou assim, lestes o que está escrito? Então são tradições. Tem a tradição escrita, que é a palavra, é uma base que a gente tem, mas tem coisa na palavra que você não consegue interpretar. Você só vai conseguir interpretar através da tradição oral. Pastor, o que é a tradição oral? Anota aí que eu vou te falar o que é. Tem canetinha? Tradição oral é a tradição que foi passada de pai para filho, de gerações em gerações, milênios, através dos rabinos, através dos judeus. E aí eles fizeram um compêndio. Eles têm várias tradições orais. Repreendido, cão. Ó, existe a Midrash, existe a Pirkei Avot, são livros judaicos de tradição oral e dentre eles que ajudam a interpretar, porque tem algumas coisas lá que não estão na Bíblia. Aí você fica assim, né? O que Deus... Talmud, ele tem vários tratados, que é chamado. Tem tratado que fala só das mulheres, tem tratado que fala só de festas, tem tratado que fala só da questão sexual. Então, que é a tradição oral. E nessa tradição, ajuda você a conseguir interpretar o que está escrito na Bíblia. Então, tem coisas que é só a tradição oral que pode nos ajudar. Você não vai entender. Por exemplo, uma das questões que as pessoas não entendem. Como que eu posso falar assim? Quem foi a mulher de Caim? Aí você fala, mas por que você está falando essa pergunta? Bom, é simples. Se você ler quais eram os filhos de Adão e Eva, que a Bíblia narra, a tradição escrita narra, Abel e Caim. Depois nasceu Sete, vamos dizer assim. Tá. Só que aí a Bíblia diz que ele mata Abel, assassinato. O que ele faz? Ele foge e vai para onde? Para um lugar, para uma cidade. Ele pega a sua... E ali ele se casa com... E aí ele se casa com a mãe. Mas que mulher que foi essa? Calma aí, irmão. Hein? Que mulher foi essa? Mas peraí, se só tinha... Aí, irmãos, a gente tem que saber que não só tinha eles, né? Aí já tem outras questões que a gente vai falar no curso ano que vem de Gênesis. Isso aí vocês vão aprender. Só que na tradição oral, que é a tradição que foi passada de pai para filho, os rabinos foram passando também, diz que ele casou com a irmã gêmea dele. Tanto Abel quanto Caim tinham uma irmã gêmea. E eles casaram... se lembra que eu falei? Onde não há lei, não há pecado. Quem estava aqui quando eu falei isso? Então, na realidade, naqueles dias não tinha essa questão que tem hoje de incestualidade até aquele momento. Depois Deus determinou a lei. Mas, o que ele fez? Ele casou com a irmã gêmea, diz a tradição oral, tá? É a tradição oral que diz isso. E ele casou com uma das suas irmãs, que era a irmã gêmea. Aí você fala assim, então, pastor, isso é uma verdade? É uma tradição, tá? Tem tradição que é verdade, tem tradição que não, muitas vezes não é uma realidade. Te dá uma ideia, mas não é. Tem várias questões sobre isso, tá? Porque ele casou era uma parente dele. Com certeza, tinha que ser parente, irmão. Não tem lógica. Sim. Por exemplo, você pega, a gente vai falar muito sobre isso, mas, por exemplo, por que Deus falou para a mulher assim, ó, a partir de agora, você dará à luz com dores do quê? De parto. Por que Deus falou isso? Não. Também, mas não, por causa do pecado. Mas o que a tradição oral diz? A tradição diz que a mulher, naqueles dias, irmãos, ela engravidava e no mesmo dia ela dava à luz. O corpo da mulher, desculpa, eu vou brincar aqui, mas não é essa carcaça que a gente tem hoje. O corpo. O corpo físico não era essa carcassinha que a gente tem hoje. Não, era diferente. Tá? Hoje a gente tem mais. No entanto, que, você acha que uma pessoa que vivia 1000 anos,
as células delas degenerativas são iguais às que são hoje? Não. As células degenerativas do corpo dela, você sabe que você já nasce morrendo, você sabia disso? Sabe ou não? Quando você nasce, você já nasce, é verdade. Estou sendo pessimista aqui com os irmãos, não. Você já nasce morrendo. Por quê? Por causa de um processo chamado de células degenerativas. As suas células vão se degenerando e você está morrendo. Essa é a realidade, irmãos. Só que nos dias de Adão, essas células, elas tinham uma degeneração, mas era muito lenta. As pessoas viviam 1000 anos. Você sabe o que é viver 1000 anos? Não sabe? Mas já pensou viver 1000 anos? Você já parou para pensar? Mas eu posso te falar, eu creio que Deus encurtou isso daí por causa da maldade no coração do homem. Porque as pessoas hoje sofrem demais. Você já pensou sofrer 1000 anos? Hã? Ô irmã, mas é o que eu estou falando. Naqueles dias as células, as pessoas não ficavam doentes como ficam agora. Entendeu? Não é? Então assim, isso é tradição oral, aí vocês têm que entender. Como pastor, como que eu vou entender a tradição oral? Aí tem livros para isso. Que a gente depois pode passar para vocês também estarem. Quem? Filhos. 100 anos. Então, pensa só, uma mulher ter filho com 100 anos. Hoje em dia, uma mulher com 70 já está fazendo hora extra na terra. É verdade. É a Bíblia que diz, irmão, não sou eu. Passou de 70 a 80, já é enfado, não é? Já está fazendo hora extra. É o que está na Bíblia. Você já parou para pensar, uma mulher, olha só que coisa, uma mulher com 100 anos. Então, ela morreu com 104, Sara estava tendo um filho com 100 anos. Mas isso mudou também por causa do ecossistema. Depois do dilúvio, mudou isso. Então, o dilúvio também, ele é um divisor nisso daí, tá? A gente vai aprender sobre isso, sobre o dilúvio, porque o dilúvio, ele mudou toda a questão do ecossistema do planeta. Isso aí a gente vai aprender no ano que vem. Vamos lá. Então, é muito importante você fazer, muitas vezes, você vai ter um entendimento maior da Bíblia através dessa tradição oral. Existem sites que podem ajudar também. Depois a gente passa. Vamos lá. Fazer um estudo baseado na cronologia do texto. É muito importante entender as datações de determinados textos. Hoje tem uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia, que é uma Bíblia cronológica. Quem já viu essa Bíblia? Né? Irmãos, vocês vão aprender a estudar, vocês vão ter que ter todos esses materiais, hein? Se quer ser um estudioso da palavra, tem que ter. Existe uma Bíblia cronológica, você olha assim e fala, nossa, que é isso? Está tudo, na realidade não é que está tudo, ela está correta. Então, porque isso ajuda também a interpretar. Porque às vezes você está lendo um texto que não tem nada a ver com outra coisa, a pessoa pega uma coisa aqui, que em outra aqui, datas diferentes, tempos diferentes, no sentido assim de ela acha que está falando a mesma coisa e não está falando a mesma coisa. Então existe uma cronologia, tá? Existe um tempo correto aí. Fazendo um estudo da geografia de determinados lugares. Os lugares da Bíblia nos trazem muitas revelações espirituais. Por exemplo, a cidade sagrada de Jerusalém, seu mapa. Já falei isso para vocês. Jerusalém é o centro do universo. Centro do universo. Qual que é o centro do universo? Planeta chamado Terra, que não devia ser planeta chamado Terra. Tinha que ser planeta chamado água. Porque 70% a mais, eu acho, da composição da Terra é do quê? De água. Mas, centro do universo, planeta Terra. Centro do planeta Terra, qual que é? Eretz Israel, terra de Israel. Centro da terra de Israel, uma cidade sagrada chamada Jerusalém, a cidade do grande Deus. O centro da cidade de Jerusalém, Beit Hamikdash, o templo sagrado, um lugar em que o povo de Deus prestava culto, serviço, na realidade, ao Senhor. O centro do templo era um lugar chamado
Kadosh HaKadoshim, Santo dos Santos. Lugar mais íntimo que um mortal podia estar. Ali ele tinha acesso à presença do Senhor. E dentro da Kadosh HaKadoshim, 7 passos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. No centro existia Aron HaKodesh, que era a Arca da Aliança. Então ali, irmãos, era o centro do universo. Já pensou? Aí você fala assim, nossa, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque os olhos do mundo estão postos em Jerusalém. Tá? E outra coisa, quando você estuda Jerusalém, não sei se vocês sabem, Jerusalém tem 4 bairros. A cidade de Jerusalém. Ela tem bairro árabe, armênio, cristão e muçulmano. Não, e judaico. Ela tem esses 4 bairros. A cidade de Jerusalém, ela na realidade é uma cidade que foi construída em cima de outras cidades. Se você olhar, existem muitos vídeos na internet mostrando isso, tem cidade a 8 metros de profundidade da cidade de Jerusalém. O que acontecia? Vinha o inimigo, destruía, Deus falava, reconstrói de novo. Vinha o inimigo, destruía, Deus falava, reconstrói de novo. É assim que tem que ser na nossa vida, irmão. Mas o inimigo vem, te dá uma rasteira, aí o Senhor vem e fala assim, levanta, reconstrói de novo, continua, recomeça de novo. Aí são lugares que tem Monte das Oliveiras, eu já falei para vocês do Monte das Oliveiras, não já falei? Que Jesus vai pisar nele, ele vai se abrir, a porta dourada vai ser aberta. Já falei sobre isso, não falei? Você tem que entender lugares na Bíblia. A cidade antiga que eu acabei de falar. Então faz um estudo também, muitas vezes da geografia, que vai te ajudar a interpretar. Você vai entender, comece a estudar os lugares. Tem muitos lugares na Bíblia fantásticos, tá? Fazer um estudo arqueológico de determinados lugares e povos. A Bíblia é o maior mapa arqueológico do mundo. É a Bíblia, tá? Existem diversas evidências sobre os acontecimentos na Bíblia pelo mapa arqueológico. Olha aí, ó, ossuários de Caifás acharam, inscrição de Pilatos que comprova o que aconteceu com Jesus, tá? O Muro das Lamentações, você sabe o que é o Côtel? Não sabe o que é o Côtel? O Côtel, na realidade, irmãos, para mim o Côtel é um portal divino nessa terra. Por quê? Porque Deus, o Côtel, ele tem resquícios do templo do rei Salomão. Sabia disso? Quando Tito, no ano 70, invadiu Jerusalém e foi destruir, ele destruiu tudo. Está lá em Israel. Pedras gigantescas. Acabou com tudo. Mas, no final, ele falou assim, ó, não acaba com essa muralha, deixa elas aí. Deixa elas aí, porque esse povo precisa dessa muralha. Ele não destruiu. E hoje, pessoas do mundo inteiro vão para onde? Para o Côtel. Mas era uma profecia, porque Deus falou em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, então eu olharei do alto, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus falou isso quando? Quando estava sendo inaugurado o templo do rei Salomão. Então isso é latente ali, é uma realidade. Cafarnaum, que foi a cidade que Jesus mais passou, mais viveu. Jesus viveu muito em Cafarnaum. Muitos milagres aconteceram em Cafarnaum. O Mar da Galileia. Você sabia que para você entender muito os dias de Jesus, você tem que entender sobre o Mar da Galileia? Você sabia que o Mar da Galileia não é um mar? Sabia disso? Não. O Mar da Galileia, nós vamos estar lá. Você tem fé para receber? Ninguém falou nada. Estaremos lá, a gente vai alugar o barco e ainda vamos pregar lá. Da glória. Olha só, mas o Mar da Galileia, ele não é um mar. Ele é chamado de não é Yansuf, não. É Galil, que é chamado de... ele não é um mar, ele é um lago de água doce. Mas ele é grande, a extensão dele é 14 quilômetros por 24. Ele parece uma harpa, assim, ó. Ele parece uma harpa. E aí o que acontece? Ele é chamado de Mar da Galileia. No Mar da Galileia existiam várias espécies de peixes. Para você entender, tem aquelas passagens que fala de tempestade no Mar da Galileia, que fala sobre pesca maravilhosa. Para você entender isso, você tem que entender sobre o Mar da Galileia. Como que acontecia? Você sabe que em Israel,
Quando vem tempestade aqui, a gente fala que vem tempestade do quê? De vento? É vento que as tempestades aqui são de vento? Nossa, eu fiz uma pergunta difícil, hein? Nossa, tá caindo uma tempestade. Geralmente aqui no Brasil, a gente fala quando é tempestade, o que é que tá caindo? Granizo, chuva. Granizo faz tempo que não cai, mas é chuva. Em Israel, as tempestades não são de chuva. São de... Que areia, irmão? Tempestade de areia lá no Saara. Tempestades em Israel são de vento. Por isso que Jesus repreendeu o quê? Jesus repreendeu o vento. Ele falou assim, ó, acalma-te. Falou para o mar. Isso é interessante, porque quando ele repreendeu... Jesus, ó, fala para o teu vizinho assim, Deus vai tratar uma situação na tua vida. Mas fala com vontade, mas... Não. Fala aí, Deus vai tratar uma situação na sua vida. E nessa situação, ele vai tratar pela causa, não somente pelo sintoma. Ó, em Israel tem colinas. O vento dessas colinas batiam no mar, que é quente, e ali geravam que uma reação. Qual que é essa reação? Tempestade. Isso. As ondas. Vinha um vento forte, gerava essa reação, que é essa tempestade, e geravam ondas, não eram tão altas, mas eram ondas muito fortes. E gerava aquela tempestade. E aí o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram, né, na realidade, assustados, porque pensa, eles eram pescadores, mas tempestade do jeito que aconteceu, não estava normal. Primeira coisa que Jesus faz, ele toma a dianteira do barco e fala para os discípulos, eu sou, né? Fala para Pedro, vem aqui. Aí Pedro vai, anda por sobre as águas, mas aí Jesus fala, ele dá uma ordem pro vento, vento, acalma-te. Porque era o vento que estava provocando o quê? Era um vento, a Bíblia diz que era um vento contrário, irmãos, olha só. Era o vento que provocava as ondas altas, que era a tempestade, na verdade, esse vento, ele fazia isso. Jesus foi e tratou a causa. Ele poderia falar assim, ó, repreenda esse mar. Repreender o mar não ia resolver a questão do vento. Então o que ele faz? Ele repreende, ele trata na causa. Quando ele tratou na causa, o que aconteceu com o mar? O mar se acalmou. Vocês estão entendendo? Mas para você entender isso, você tem que entender sobre a questão geográfica e sobre essa questão também do lugar. Esqueletos de pessoas crucificadas, as portas de Jerusalém. Já fez estudo das portas de Jerusalém? Irmão, tem várias portas. Tem a Shar Harahamim, que é a porta dourada. Essa é uma porta tremenda na Bíblia. Tem também a porta lá de Atos 3, a porta formosa, que alguns dizem que era a porta de Nicanor. Tem a porta das ovelhas, escrita lá em João capítulo 5. Você sabia que João capítulo 5 está narrando sobre a menor porta que existia em Israel? Não sabem, né? Está aqui para aprender, não é, irmã? A Bíblia diz assim, ó, que Jesus vem da festa, era uma festa que existia em Israel, pode ser Pessa, Shavuot, ou que é Pentecostes, ou Sukkot, que é tabernáculo. Ele vem, ele entra na menor das portas. Todo mundo queria entrar pela porta, a maior porta que tinha, que era a dourada, a porta da honra. Jesus vem pela menor. Tinha que se ajoelhar para entrar pelaquela porta, porque lá dentro tinha os tanques que se lavava as ovelhas para o sacrifício. Aí Jesus vem pela porta menor que tinha. E você quer que eu fale algo para você? Às vezes a gente acha que Deus está vindo por um caminho, mas o Senhor ele está vindo por outro para nos ajudar. Tá? Então, quando você estuda, tem outra porta na Bíblia que é importantíssima. As portas da Bíblia, elas te dão um discernimento de muita coisa. Tinha uma porta chamada Damasco, que era a porta de saída da cidade. Por que Jesus não foi crucificado dentro da cidade e sim fora? Vocês sabem sobre isso? Já pensaram? Ele não foi crucificado dentro dos muros, das portas. Ele foi crucificado por quê? Porque... Não, o que tem a ver, irmão? Tremor com... Ó, sabe por quê?
Se Jesus fosse crucificado dentro dos muros, dentro das portas, a salvação só seria para os judeus. Mas por ele ter sido crucificado fora, a salvação seria para os judeus e para os gentios. Então agradeça ele ter sido crucificado fora das portas da cidade. Agora tem um versículo para você entender como que é a interpretação, que um monte de gente usa, pastores usam, eu já usei no passado, até que eu fui entender. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí quando você escuta isso, você entende que significa o quê? É os demônios, pastor. É as portas do inferno. Aí você tem que entender sobre porta. Você tem que ir para o contexto daqueles dias, cultural, geográfico, a nível de lugar, para você entender o que Jesus está falando. O que eles faziam, os judeus faziam, naqueles dias nas portas da cidade de Jerusalém? Sabe o que eles faziam? Eles se reuniam nas portas, presta atenção, eles se reuniam, eles armavam ciladas, eles apedrejamento pela lei tinha que ser. Por que Jesus, até na realidade, existe uma questão aí, que alguns dizem que esse texto foi acrescentado, que ele não existe no original, que é João capítulo, deixa eu lembrar aqui, acho que é 8, da mulher adúltera. Mas, porque esse texto está totalmente contrário a tudo que a lei dizia. Mas dentre eles, como que eles queriam apedrejar a mulher dentro do templo, se a lei dizia que qualquer pessoa que fosse apedrejada tinha que ser fora das portas? Então eles tramavam apedrejar as pessoas nas portas, eles armavam guerras, eles difamavam as pessoas nas portas. Foi por isso que Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Porque quando ele está falando isso, ele está falando que estão tentando apedrejar você, mas esse apedrejamento, essa porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Estão te difamando, estão te caluniando, estão te difamando, estão caluniando você, estão armando, conspirando contra a tua vida. Eles conspiravam contra a vida das pessoas nas portas. Aí Jesus falou assim, essa conspiração, que é uma porta do inferno, não vai prevalecer contra a sua vida. Você está entendendo? Você viu como que quando você estuda, muitas vezes um lugar você interpreta, irmãos. Poço de Jacó, que eu já falei sobre o Poço de Jacó, moedas e objetos de Jesus. É importante estudar sobre moedas e objetos. Jesus fez um milagre tremendo na Bíblia. Lá em Mateus 17, que ele falou para Pedro. Pedro veio, Pedro estava em um lugar, o coletor de impostos falou assim, o teu mestre não paga impostos? O que Pedro responde? Paga sim. Fala para o teu irmão, tem gente que muitas vezes vem cobrar você dos outros. Olha, o coletor foi cobrar Pedro de Jesus. Quando o Pedro está aproximando da casa, a primeira coisa que Jesus fala para ele, Pedro, de quem te cobram os reis da terra os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro fala assim, dos estranhos. Aí Jesus diz, logo os filhos estranhos. Mas na realidade, você sabe que Jesus, ele era da dinastia de Davi, da linhagem real de Davi. E sendo da linhagem real de Davi, existia um legado. Qual foi a promessa que Saul fez para Davi, para o homem que matasse o gigante Golias? Quem sabe disso agora? Qual foi a promessa? Uma, outra. Isenção de impostos. Olha só, quem era Jesus? E você sabe que a isenção de impostos é para a linhagem. Concorda, sim ou não? É linhagem. E Jesus era da linhagem de quem? De Davi. Aí Jesus fala assim, Pedro, logo os filhos estão isentos, eu sou da linhagem real de Davi. Mas já que eles estão cobrando, presta atenção que eu vou falar para você, já que eles estão cobrando, vai no Mar da Galileia, olha o Mar da Galileia aí,
vai lá no mar, pega uma vara, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, porque lá vai estar uma moeda. Olha só. O que Pedro faz? Pescador. Imagina só, em pescador, hein? Só pescava com rede de arrastão, com, a gente chama aqui de tarrafa. Ele vai lá com a varinha, joga. Primeiro peixe que ele pega, ele abre a boca, lá está uma moeda. Essa moeda é chamada de estáter, ou dracma, ou 2 de dracmas, ou 2 dracmas ou 4 de dracmas. Hoje, eu acho que o valor que ele pescou valeria acho que nem R$1, nem isso. Mas olha só, ele pegou aquela moeda, ela valia para 2 pessoas para pagar o imposto que o coletor estava pedindo. Fala para o teu vizinho assim, Deus tem bênção dobrada para você. Mas você está entendendo? Olha que milagre que Jesus fez. Aí alguém diz assim, ai pastor, não irmãos, pensa só. Quantos peixes que existiam no Mar da Galileia? Alguns dizem que existiam 24 tipos de espécies. Outros dizem que existia 153 tipos de espécies de peixe. Espécie. Agora você pensa, ele lançar e na boquinha daquele peixe ter uma moeda. Isso também traz várias lições, sabia disso? Primeiro que Jesus conhece o que está no nosso coração, na nossa vida. Jesus conhece você. Jesus conhece a direção do peixe. Jesus conhece a direção que ele tem para a sua vida. Ele sabe a direção que você precisa. E ele sabe onde que está a bênção que você precisa também. Porque ele sabia que naquele peixe ia ter o quê? Uma moeda, irmãos. Então assim, são coisas que você vai estudando, você vai entendendo a palavra. Você está entendendo? Vamos lá. Fazendo o estudo dos fatos científicos da Bíblia. A Bíblia é a posição da Terra no espaço. Em um tempo que se acreditava que a Terra estava situada em cima de um grande animal, ou um gigante, 1500 a.C., a Bíblia falou da posição da Terra no espaço. O norte estende sobre o vazio e suspende a Terra sobre o nada. Eu nem vou entrar em detalhes, tá? Suspende a Terra sobre o nada. Mas aqui tem uns negócios aqui. A ciência não descobriu que a Terra não era sustentada por nada até 1650. Mas Deus falou com Jó. Jó, onde você estava quando eu suspendi a Terra? Jó? Deus ironizou, né? Onde você estava? Sabe por quê? Porque Jó questionou Deus 64 vezes. Porque ele estava com uma lepra em estado terminal. Aí Deus falou assim, ó Jó, você está me questionando 64 vezes, eu vou te responder te fazendo 71 perguntas. Me responde. Uma delas, Jó, onde você estava quando eu suspendi a Terra? No universo. Me fala. Pensa Deus falar isso para você. Onde você estava, pastor Gerson? Solange? Oh! Já pensou? As escrituras falam de uma estrutura invisível. Só há pouco tempo atrás a ciência descobriu que tudo que nós vemos é composto de coisas que não conseguimos ver. Átomo. Você sabe que tudo que existe foi criado através do átomo. A existência, ela foi criada através do átomo. Sabia disso? Quem sabe um dia Deus fala com você sobre isso. De uma maneira melhor. Em Hebreus 11:3 assim, em 11:3, escrito há 2000 anos atrás, as escrituras dizem que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Paulo disse isso. Paulo era tremendo, irmãos. A Bíblia é a ciência da oceanografia. Matthew Maury, de 1806 a 1873, é considerado o pai da oceanografia, também chamado de oceanologia. Ele percebeu a expressão veredas dos mares em Salmos 8:8, escrito 2800 anos antes, e disse, se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las. O que é veredas no mar? Não é veredas antigas, não. O que é veredas no mar? Caminho. Vereda é caminho, não é? Mauri, então, acreditou literalmente no que Deus disse e foi procurar essas veredas. E nós devemos muito à sua descoberta das correntes continentais, quente e fria. Esse homem que descobriu que tem corrente quente e tem corrente fria. E essas correntes, elas trazem uma
ereção. Olha só. A Bíblia e as ondas de rádio. Estou falando de... Quando você começa a estudar a Bíblia e os fatos científicos, tem muita coisa aí. Você pode estudar. Você vai entendendo a palavra, você vai entendendo os dias de hoje. A Bíblia e as ondas de rádio. Deus fez a Jó uma pergunta muito estranha antes de Cristo. Ele perguntou: onde mandará os raios para que saiam? Página 13. E te digas, eis-nos aqui. Jó 38:35. Isso parece ser uma afirmação científica ridícula, que a luz pode ser enviada e depois se manifestar em fala. Mas você sabia que toda a radiação eletromagnética, seu celular, seu hi-fi, é radiação o quê? Eletromagnética. De ondas de rádio ou ao raio-x, viaja na velocidade da luz. É por isso que você fazer uma comunicação instantânea sem fio com alguém do outro lado, é por isso que você consegue, na verdade, fazer uma comunicação instantânea sem fio com alguém do outro lado do mundo. Ou não é? Você está aqui hoje, irmão. Você pode ligar aí para um parente lá no Japão, você consegue ver ele e falar com ele. Porque isso faz parte, e a Bíblia já falava disso, tá? Vamos seguir? A Bíblia em entropia, 3 lugares diferentes na Bíblia. Isaías 51:6, Salmo 102, versos 25 e 26, Hebreus 1:11. Indica que a Terra está se deteriorando. Vocês duvidam? Isso é o que a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia crescente, afirma, que em todos os processos físicos do sistema ordenado ao longo do tempo tende a se tornar mais desordenado. Tudo está se desgastando e deteriorando à medida que a energia está se tornando cada vez mais escassa. Isso significa que o universo irá se deteriorar ao ponto que, em tese, haverá uma morte da energia térmica e, portanto, não haverá mais energia disponível para o uso. Olha só. Isso foi descoberto pela ciência recentemente, mas a Bíblia afirma isso de forma concisa. A Bíblia fala de muitas coisas que já... A Bíblia e o ciclo da água, olha o que diz. As Escrituras nos informam, todos os rios vão para o mar. Lembra que eu tinha falado? Qual que é a missão do rio? E contudo o mar não se enche. Por que o mar não se enche? Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Eclesiastes 1:7. Essa frase parece não ser profunda, mas quando é considerada com outras passagens bíblicas, ela se torna mais fantástica. Por exemplo, o rio Mississippi despeja aproximadamente 518 bilhões de galões de litros de água a cada 24 horas no Golfo do México. Para onde vai toda essa água? E esse é só um entre milhares de rios. A resposta está no ciclo hidrológico tão bem explicado na Bíblia. Diz que, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Ou seja, é o processo, né, da transformação do líquido para o gasoso. É isso, irmão, que está na Bíblia faz tempo. Você está entendendo? Olha como que Deus trabalha. Olha as palavras resumidas da Bíblia em Amós. Ele, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Olha, ele chama as águas do mar e derrama sobre a terra, mas a água já não está no mar. O que Deus está falando aí? Ele chama o seguinte: a água se evapora, né, faz o processo de evaporização, e depois, através da chuva, das nuvens, ele derrama. Isso está na Bíblia. Isso aí, sim, são fatos científicos da Bíblia. A ideia de um ciclo completo de água só foi compreendida pelos cientistas no século XVII. A Bíblia e as leis meteorológicas. A Bíblia descreveu um ciclo de correntes de ar 2000 anos antes de os cientistas descobrirem. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Nós sabemos agora que o ar ao redor da Terra gira em gigantescos círculos. O ar faz isso aqui, irmãos, ele gira no sentido horário, não é sentido anti-horário. No sentido anti-horário, no outro hemisfério. Então, você pode estudar a Bíblia dentro dos fatos científicos. Vai te ajudar muito a entender também, tá? A palavra em muitas questões. Fazer um estudo psicológico nas Sagradas Escrituras. Você sabia que a Bíblia fala sobre psicologia o tempo todo? Você sabia que a Bíblia é o livro mais psicológico do mundo? O que fala na psicologia que a Bíblia já fala? Por exemplo, a Bíblia fala sobre doenças psicossomáticas.
E na Bíblia, a psicologia fala de doenças e saúde psicossomática. O que é uma doença psicossomática? Alguém sabe dizer? Não sabem dizer o que é uma doença psicossomática? Doença psicossomática é uma doença que se manifesta psicomente, somático, corpo. Uma doença na alma que se manifesta no corpo. Então, saúde psicossomática é isso, é uma saúde mental e que gera saúde também corporal. Então, se a pessoa está bem... Por exemplo, tem gente que fica com gastrite por quê? Mente, alma, nervoso, ansiedade. Doença na alma se manifestou aonde? No estômago, gastrite. Pessoa que tem muita mágoa, o que acontece? Pode gerar o quê? Câncer. Tá entendendo? Aliás, é uma das 3 maiores razões para a questão do câncer, conflito emocional. E quais são aí os versículos? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, irmãos. Olha aí, irmã, quer fazer cirurgia plástica? Quer melhorar? A Bíblia diz, se alegra. O coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa quando está alegre, até o rosto dela resplandece. Isso é psicologia, tá? Provérbios 17, 2. O coração alegre é bom. Pessoa que está alegre, irmão, ela tem saúde. Claro, não é porque a pessoa também... a pessoa pode estar alegre e estar com uma doença, alguma coisa, mas aqui eu estou falando de questões psicológicas. Tá? Olha o que a Bíblia fala de psicologia social. Provérbios 8:1. O que vive isolado busca os seus próprios interesses, insurge-se contra a própria sabedoria de Deus. É psicologia social. O ser humano é um ser gregário. Você nasceu para se relacionar com as pessoas. E a Bíblia já fala disso o tempo todo. Então você faz estudos assim a nível psicológico dentro da Bíblia, tá? A Bíblia fala da máxima da psicologia social. Olha o que diz Gênesis 4:20. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Olha o que está escrito. Eu só peguei esse versículo para você entender. Diga assim comigo. Eu nasci, eu sou produto de 2. Ou não é? Você é produto de uma pessoa só? Você é produto de... Vocês dão risada porque é verdade. Isso é máxima da psicologia social. Você nasceu, você é produto de 2. Não existe um ser, olha só o que diz, que não seja no outro. Por exemplo, você sabia que desde o seu nascimento até um período da sua vida, acho que até uns 20 anos, você dependeu de mais de 120 mil pessoas? Não sabe disso? Por isso que você tem que aprender a ser dependente do Senhor o tempo todo. E por isso que você tem que saber se relacionar com as pessoas. Porque a gente já nasce dependendo de alguém. Sabia disso? Não. Vamos lá. Você nasceu, você precisa da enfermeira. Precisou da enfermeira. Precisou do médico. Precisou do anestesista. Precisou da faxineira. Precisou do cozinheiro. O cozinheiro precisou do homem da padaria para fazer o pão. Que precisou de alguém para trazer. Aí você vai chegar no que eu estou falando. Você está entendendo? Olha só. E outra, não existe um ser que não seja no outro. Ou seja, irmão, a gente precisa um do outro. A gente necessita um do outro. Tá? Vamos lá. Fazendo um estudo de determinadas matérias escolares na Bíblia. Matéria escolar. Quem gostava de matemática? Não gostava? Se não gostava, não queria estudar isso. Mas na Bíblia fala de matemática. A Bíblia é um livro matemático. Você sabia que a Bíblia é um livro matemático? O tempo todo que Deus fala. A administração. Você sabia que a Bíblia é um livro administrativo, irmão? Tá cheio. Você pega lá a parte do tabernáculo, a parte do tabernáculo, ela precisa de muita administração. Monta tabernáculo, parece aquele filme parece o filme do Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. No tabernáculo é assim, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, monta tabernáculo, desmonta. No deserto. Isso precisava de uma administração profunda.
Aí tem a questão da administração, igual José administrou um país. Interessante. Davi, os reis de Israel. Arqueologia, irmãos. Arqueologia, tem muita coisa de arqueologia. Tem um mundo arqueológico real. A Bíblia é o maior mapa arqueológico do mundo. Quando a gente for para Israel, Amém. nós estaremos contemplando a arqueologia viva. Você vai ver as pedras que Jesus falou. Jesus falou assim, ó. O que Jesus falou sobre as pedras? Lembra? Não lembra, não? Essas pedras também. Mas ele falou assim, ó. Os discípulos estavam lá se regozijando. Olha que templo lindo, maravilhoso, ostentando, né? Judeu ostentador. Que lindo! Jesus olhou assim e falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. E tá lá, pedras de 24 mil toneladas, 10 mil toneladas. Você já parou para pensar nisso? Importante. Ciências, tem ciências na Bíblia também, tá? Biologia, a Bíblia é um livro biológico. Educação física tem na Bíblia. Você sabia que um Kohanim, para ser Kohanim, ele tinha que ter porte físico? Sacerdote. Um sacerdote. Para ser sacerdote, ele era obrigado a ter porte físico. Sabia disso? Não. Porque imagina só um sacerdote indo fazer um sacrifício, sendo um sacerdote magrelinho e mirradinho. O bode, que dá coiçada, não ia conseguir, irmão. Também não, ele tinha que ter o quê? Uma estrutura, um porte físico, educação. Geografia, a Bíblia. Genética, a Bíblia é um livro, pelo amor de Deus. Vocês vão aprender sobre isso. A Bíblia é o maior livro genético do mundo. Tem genética na Bíblia o tempo todo. Aliás, o primeiro livro da Bíblia é o quê? Como que chama? Gênesis, que já vem da mesma palavra chamada genética, irmãos. História, tá cheio de história na Bíblia, não tá? Sim ou não? Quem me dá mais 10 minutos? Quem me dá 10 minutos? Nossa, os irmãos não me dão 10 minutos, né? Quem dá 10 minutos, irmãos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40. Vambora. Já vou encerrar, já. Fazendo um estudo sobre determinados tipos de profissões na Bíblia. Ó, profissões. A Bíblia é um livro de profissões, hein? Existem 3 coisas que Deus nos orienta a trabalhar, que geralmente não perde seu valor. Guarde isso aí. Isso é para você anotar mesmo. Quem quer prosperar aqui? Quem quer enriquecer? Amém. Quer prosperar? A Bíblia, ela fala com que você pode trabalhar para prosperar. Isso aqui é algo que não perde valor. E eu vou mostrar. Primeiro, ó, pedras preciosas. Pedra preciosa. Pedra preciosa perde valor? Não perde. Pode ver que judeu, a maioria dos judeus que eu conheci assim, eles geralmente trabalham com pedras preciosas. Por que você acha? Terra também. Terra perde valor? Você compra uma casa, um terreno que valia 30, hoje está valendo 100 mil. Né? Uma casa que eu conheço, a gente compra uma casa por 200 mil, hoje está valendo 1 milhão. Geralmente não perde valor. Metais preciosos. Ouro perde valor, irmão? Quanto está a grama do ouro, Marcelo? Não sabe, mas está uns 300? Olha aí, R$150 grama do ouro. Você quer prosperar? Fala para o Senhor, Senhor, eu preciso trabalhar com pedras preciosas, com terra, com metais preciosos. É verdade, irmãos, é uma realidade. A Bíblia é um livro de profissões. Profissões da Bíblia. Pescador. Dá para aprender com a profissão de pescador? Você acha que não dá? Quem já pescou aqui? Já pescaram à noite? Vocês já pescaram à noite? Você quer aprender a esperar em Deus? Vai pescar. É sério? Você quer aprender a esperar em Deus, irmão? Já pesquei muito nessa vida com meu pai. Você quer aprender a pescar, a esperar em Deus? Vai pescar. Porque quando você vai pescar, você tem que ficar, ó, detalhe, ó, Jesus, obrigado pela revelação. Olha só, quando você vai pescar, você tem que ficar. Por isso, irmão, não murmura, não reclama, esperando o peixe fisgar a isca. Não é verdade?
Também. Agora, tem pescador. Quem que era pescador na Bíblia? Pedro. Você sabe, isso aqui tem princípios. Nos dias de Jesus, os peixes, como eles eram feitos, tem muita coisa nesse sentido. Aqui eu não vou ficar falando. Agricultura. Agricultor. Quem que era agricultor na Bíblia? Vamos lá, se vocês sabem. Qual foi o homem na Bíblia que era um agricultor? Amós? Estou falando de agricultor, irmão. Aquele que tinha lá que foi amigo, Boaz. Mas a gente falou dele aqui, Adão era um agricultor, irmãos. O que Deus mandou? Qual que foi a ordenança de Deus para Adão? Adão, você vai lavrar a terra e cuidar dela. Agricultor. Não, Abel não. Caim era uma espécie de agricultor. Abel seria o que a gente chama de pecuarista. Eliseu também, a Bíblia diz que ele cuidava dos bois, né? Pode ser que ele não era agricultor. Ou ele poderia ser um agricultor junto com pecuária, vamos dizer assim, que é cuidar de animais. É coletor de impostos. Qual que é o coletor de impostos mais famoso da Bíblia? Como Zaqueu, né? Mateus, Zaqueu, coletores de impostos. Você sabe que os coletores de impostos na Bíblia, eles eram considerados pelo povo judeu inimigos da nação. E aí você tem que entender por quê. Aí você tem que estudar sobre isso também. Médico. A Bíblia fala de médico. Quem era o médico na Bíblia? O evangelista Lucas. Médico. Então assim, irmãos, pega uma profissão, estuda também. Isso é importante, tá bom? Posso falar só essa parte da culinária rapidinho? Fazer um estudo sobre a alimentação e a culinária na Bíblia. Isso aqui vai mudar a sua vida, tá? A Bíblia é um livro alimentar. Gênesis 1:29, disse Deus, é isso que vos tenho dado, toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá frutos de árvore que dá sementes, servosão para mantimento. Aí... Depois Gênesis 9, 1-5, abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchi a terra, terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo que vos tenho dado, a carne, porém, com a sua vida. Isto é, com o seu sangue, não comereis. Pecado comer sangue. Chouriço, frango a molho pardo, é pecado. Certamente requererei o vosso sangue das vossas vidas, de todo animal requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Deixa eu perguntar para vocês sabem qual era a alimentação de Adão e Eva no Gan Éden? Está aqui, acabei de falar. Ervas, sementes, fruto. Então eles eram, qual que é a palavra agora? Herbívoros. Os animais também. Não, eles não comiam animais. Não, os animais eram Herbívoros. Então, Adão e Eva, olha só, essa é uma das alimentações proféticas, tá? Você sabia disso? Você pode fazer isso contrabalancear. Você pode comer muita semente, muita erva, muitos fruta, legumes que a gente fala. Contrabalancear, isso aí vai ajudar muito na sua vida com Deus. Aí, depois muda. Quando que muda a alimentação? Após o dilúvio muda. Aí olha o que Deus vai falar, interessantíssimo isso. Deus vai dizer, toda ave, os animais terão pavor de vocês. E é verdade, você vai pegar um peixe, quem já viu peixe assim, foi chegar perto do bicho? Eles têm medo, pavor, né? Galo olho. Então assim, aí depois disso começaram a comer peixe. Depois do dilúvio, olha só, depois do dilúvio Deus autorizou eles a comer peixe, eles também a comer aves do céu, olha só, a comer animais da terra. Depois do dilúvio, eles continuaram comendo coisas, vamos dizer assim, a nível de herbívoras, mas eles também começaram a comer carne branca, carne vermelha. Então, foi depois disso. E aí tem alimentos proféticos na Bíblia. Por exemplo, figo, já falamos sobre isso. Figo, quem comia figo na Bíblia? Soldado. Ele comia figo porque
O figo ajuda, fortalece o soldado. Então o figo era a força do soldado. Quer se fortalecer? Coma figo. Olha só, o princípio. Mel de tâmara, também. O mel é a doçura, irmãos. Tá? A gente tem comido tâmara aqui nas nossas santas ceias, né? Leite, não é esse leite que é igual ao dos dias de hoje, tá? Aliás, eu descobri uma coisa essa semana, até falei para a Mancida. Passa no repasse sobre leite. Vamos lá. Leite, queijo. Queijo é delícia, não é? Depois eu te falo no culto. Queijo. O queijo, eu já falei para você, queijo representa um dos significados, é honra na Bíblia. Quem comeu queijo no dia da sua posse? Quem lembra? 12 queijinhos em volta. Davi comeu queijo, irmãos. Pão também significa o quê? Sustento, né? Sustento. Então você está vendo? Se você estudar a Bíblia, Deus sempre vai falar com você. Aí você precisa o quê? De buscar. Amém? Então a semana que vem. Falta o quê? Bom, irmãos, gostei da. Então deixa eu terminar rapidinho. Vamos lá, mais 5 minutos. Os irmãos não queriam, mas agora a irmã me deu força. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Fazer um estudo sobre os padrões da sexualidade humana na Bíblia. A Bíblia é um livro sexual. Amados alunos em Cristo Jesus, eu coloquei até isso aqui. A Bíblia tem um livro que é um livro erótico, é uma realidade. Livro de Shir-Hashirim, Cântico dos Cânticos. É o relacionamento sexual entre Salomão e a Sulamita, que é a versão feminina do nome Salomão. Então assim, Deus dá padrões nessa área também. Então você pode estudar isso também, tá? Vai te ajudar nessa área. Que a gente até já falou um pouquinho na segunda-feira, na outra segunda a gente vai continuar. Fazer um estudo sobre a flora dentro de um contexto bíblico. A Bíblia fala de plantas, árvores e sementes, irmãos. A Bíblia fala sobre a oliveira. Você lembra que eu falei que nós, gentios, considerados gentios, fomos enxertados na oliveira? E quando aquele ramo é enxertado, ele cresce como se ele tivesse crescido desde o início naquela árvore. Isso é tremendo. Você sabia que a oliveira, ela produz uma quantidade gigantesca de azeitonas? Azeitona, coisa tremenda. Não é verdade? E a oliveira, irmãos, olha, ela produz azeitona e a azeitona produz o quê? O azeite. E deixa eu falar, o azeite ele tem uma característica. Coloca a água aqui e coloca azeite. O azeite vai ficar onde? Embaixo ou em cima? Sabe por quê? Porque quem tem a unção do Espírito Santo sempre fica por cima. Então fala pro teu irmão, tem que ficar por cima, hein, filho? Se tá por baixo, tá faltando unção. Quem tem unção sempre... Aí o pessoal fala assim, ai, esse irmão é metido, ai, essa é metida, ai, não sei o que, não é que é metida, é porque Deus liberou uma unção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Olha só, a figueira na Bíblia também foi usada para cura. Se lembra o rei Ezequias? Estava com uma enfermidade, aí ele passou o quê? Pasta de figo. Figueira na Bíblia representa a cura também. As árvores falam, tá? Você sabe que no mundo espiritual, guarda isso que eu vou falar agora. No mundo espiritual, posso falar sim ou não? No mundo espiritual você é como uma árvore. Por isso que judeu usa muito, já viu? Na Cabala eles usam muito negócio de árvore. Por quê? Porque no mundo espiritual você é como uma árvore. Pastor, onde está isso na Bíblia? Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem a lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer, prosperará. Você é como uma árvore no mundo espiritual. A árvore tem raiz, a árvore tem frutos. Está entendendo? A romanzeira, quem já comeu romã? As romãs em Israel é do tamanho de uma bola de futebol. A romã tem 613 sementes, muito unidas. A romã fala de unidade do corpo de Cristo, irmãos, mas fala dos 613 mandamentos. Videira, o que produz a videira? Uva. Uva produz o quê?
Vinho. Alegria! Alegria, irmãos! Alegria, a gente tem que se alegrar na presença do Senhor. Você está entendendo? Fazendo um estudo sobre os metais e pedras preciosas que existem na Bíblia. A Bíblia é um livro que trata de Gênesis, Apocalipse, de pedras e metais preciosos. A Nova Jerusalém vai ter o quê? Vai ter bijuteria, irmão? Hã? Vai ter pedras? Pastor, eu fui pro céu. Tem gente que fala, né? E viu o quê? Ah, eu fui lá, eu vi madeira no céu. Não, geralmente o que as pessoas falam que viram? Viram pedras preciosas, ruas de ouro, de cristal. Na realidade, no mundo espiritual, é isso mesmo. Os metais preciosos, ouro, prata e bronze. Ouro representa a divindade, ouro representa a realeza. Prata, na Bíblia, é redenção, porque se comprava muitas coisas com a prata, tá? Então fala de redenção, fomos comprados pelo Senhor. E bronze, fala sabe do quê? Sabe qual é a característica do bronze? O bronze tem 2 colunas na Bíblia que foram feitas por o rei Salomão, as 2 colunas do templo do rei Salomão, que foram feitas de bronze. E o bronze, ele imita o ouro. Você tem que imitar quem? Sim. Quem que é o ouro na Bíblia? O maior ouro que a gente pode ter é Jesus. O que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, como eu sou, o bronze imita o ouro. O bronze, ele tem acústica, ele tem elementos acústicos de som. Irmão, na sua vida você tem que emitir adoração para Deus, tá? E ó, detalhe, hein? O bronze, escuta isso que eu vou falar para você. O bronze, quando essas colunas, às 15 horas da tarde, o sol batia nelas, elas abrasavam. Essas colunas abrasavam. Então, quem olhava, parecia 2 colunas de fogo. Então, o bronze fala do fogo da presença de Deus na nossa vida. Metais, pedras preciosas, jaspe, sardônio, ágata. A gente vai ter uma aula sobre pedras preciosas num curso de batalha espiritual. Vai perguntar? Pode falar. Não, o princípio não é esse, porque o bronze, ele é um metal, na realidade que eu estou falando aqui, dentro de um contexto bíblico. Agora, a partir do momento que aquele elemento ele é feito sem um princípio espiritual, já é outro. Eu estou falando dentro do contexto das colunas do templo do rei Salomão. Deus falou assim para Salomão: quando você for construir o templo, eu quero que você faça algo, coloca 2 colunas, mas tem que ser de bronze. Por que tinha que ser de bronze? Por causa das características da coluna, do bronze. Ele imita o ouro, eu tenho que ser. E essas colunas, Deus falou assim: primeiro que eu não quero coluna do lado de dentro, eu quero coluna do lado de fora. Deus falou isso. Então, coluna na Bíblia não pode ser do lado de dentro. Tem gente que fala assim, essa irmã é a coluna da igreja. Não existe isso. Coluna na Bíblia é do lado de fora. Então, se você quer fazer a diferença, não é dentro da igreja. Você quer fazer a diferença, você tem que fazer a diferença lá fora. Outra coisa, Deus diz assim, ó, essa coluna, ela vai ser de bronze, por quê? Às 15 horas o sol vai bater, ela vai se abrasar. E as pessoas vão ver que o meu templo reflete a minha glória, o fogo da minha presença. Então a gente tem que ter o quê? O fogo da presença do Senhor na nossa vida. Deus falou assim, ó, essa coluna aí você vai fazer, você não vai colocar, você vai fazer ela oca. Fala para os teus vizinhos, tem que ser oco, hein? Deus falou, faz oco, não coloca nada. Por quê? Porque na realidade, diante da presença de Deus, a gente tem que se esvaziar. Para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí sabe o que diz a tradição? Que lá eles guardavam ferramentas, metais preciosos. Ou seja, é isso que Deus vai fazer. Você tem que se esvaziar, porque aí Deus vai colocar aí na sua vida ferramentas e coisas preciosas que Deus vai colocar dentro de você. Então, bronze nesse quesito, mas não por causa de bijuteria. Bijuteria é coisa fake. E você vai ter um estudo sobre isso. Vamos encerrar, porque os irmãos já querem ir embora, fazendo um estudo sobre vestimentas e indumentárias na Bíblia. Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho.
Irmão, rasgar as vestes nos dias de Jesus, nos dias de Jacó, era sinal de luto, de humilhação ao extremo. Agora, um Kohanim ou um Gadol Kohen, um sumo sacerdote, rasgar as vestes, significava que ele estava pondo fim ao seu sacerdócio. Por exemplo, olha só como que você tem que entender de indumentária na Bíblia. Quando Jesus se apresenta ao sumo sacerdote, qual que era? Ainás ou Caifás? Caifás. Da onde que Jesus estava até a cadeira do sumo sacerdote, eram 7 passos. Ele dá 3,5 passos, que representa os 3 anos e meio da primeira fase da grande tribulação. A pergunta que Caifás faz para ele é o seguinte: você é o Filho de Deus? O que Jesus disse? O que Jesus falou? Eu sou. Quando Jesus fala isso, ele pega e rasga a sua indumentária. Quando ele faz isso, ele peca na teologia que ele mesmo aprendeu. Por quê? Porque um sumo sacerdote sabia que se ele rasgasse as suas vestes, ele estava colocando fim ao seu sacerdócio. Ele não sabia que naquele momento que ele colocou fim ao seu sacerdócio, estava se iniciando o sacerdócio de Jesus pela ordem de Melquisedeque. Então, indumentária na Bíblia é uma coisa tremenda, tá? Então, assim, as vestimentas, tinha as vestimentas do povo comum, as vestimentas do rei. Vestimentas do rei não era uma vestimenta linda, tá? Vestimentas do profeta, vestimentas do sacerdote. Tem tudo significado na Bíblia. Vestimenta é revestidura também, tá? Você coloca roupa para quê? Hã? Não é piadinha, não. Estou perguntando. Para que você coloca roupa? Para proteger do quê? Frio, do calor, é ou não é? Para você também não expor o quê? A nudez. Então assim, a roupa ela tem significados. Proteção, não é só proteção, mas tem vários. Então assim, você começa a estudar, por exemplo, a vestimenta do sacerdote era algo extraordinário, porque a vestimenta do sacerdote era algo que tratava ele na soberba, no orgulho, no pecado sexual, no pecado de avareza, tudo isso. Toda vez que ele colocava, ele sabia que aquele cinto representava algo. A mitra, que era aquela, uma espécie de, não era coroa, mas era como se fosse uma faixa, mais uma coroa, representava algo. Ele sabia, ele não podia fazer algo de errado na presença do Senhor. Tá? Então, assim, indumentária na Bíblia fala muito. Então, em nome de Jesus, vamos encerrar. E a gente continua na semana que vem. Provavelmente semana que vem é a última aula, hein, irmãos? Na realidade, provavelmente não. Semana que vem é a última aula na segunda e na quarta-feira. A gente encerra e só vamos voltar em fevereiro. Aí é longo porque, assim, em janeiro, dezembro agora final, assim, vai viajar. Em janeiro também o pessoal vai viajar. Eu só vou ver se a gente faz um seminário de reposição uma semana antes de fevereiro do curso de batalha espiritual. Tá? Aí a gente vê isso aí, a gente vai se falando. Vamos orar para encerrar? Espírito Santo, eu te dou graças por esse dia, eu te dou graças por essa aula. Visita cada um, Senhor. Meu Deus, ensina o pouco que eu tenho aprendido na tua presença, Senhor, eu tenho repassado, mas que não sejam minhas palavras, sejam as tuas. Meu Deus, que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento para cada um do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.